Oi, gente! Sejam todos bem-vindos à nossa aula de produção textual. Aqui é o professor Jonatas e nós teremos um encontro toda semana por esta plataforma virtual chamada WhatsApp. Enquanto a pandemia durar, você vai estar na sua casa, eu vou estar na minha casa e nós vamos nos encontrar virtualmente. Um abração virtualmente para você, que é nosso aluno aí do terceiro ano, manhã e tarde. Ajusta o relógio, hein? Toda quinta-feira, aula de produção textual. E vocês sabem que na aula de produção textual eu trabalho com um material muito importante. Que material é esse? O nosso livro, claro, o nosso livro, a nossa apostila de produção textual tem que estar nas suas mãozinhas aí com o lápis e a borracha, porque a gente precisa desse material para poder a gente interagir e trocar informações, tá? O nosso último encontro, gente, em sala de aula, foi no dia 5 de março. Foi a última aula presencial. Faz muito tempo, hein? Eu acho que você já esqueceu o que foi que a gente estudou no dia 5 de março. Mas eu estou aqui para relembrar. Hoje a gente vai entrar num novo assunto. Você já pode abrir o seu livro, tá? Na página, que é do novo assunto que a gente vai estudar hoje. Você vai abrir o seu livro na página 20. Aqui, ó. Hoje nós vamos ter uma aula chamada Fábula. Penso numa aula bacana e divertida. Mas antes de eu entrar nessa aula, eu preciso recapitular o que foi que nós aprendemos na sala de aula no dia 5 de março. Então, dá uma voltada e vai aí na página 15. Exatamente, página 15. Tem muitos alunos que podem ter faltado essa última aula presencial e não acompanhou esse conteúdo. Então, eu faço questão da gente voltar. Se você não fez essa atividade, tem a oportunidade de fazer hoje. Esse assunto chamado conto, que foi a última aula, é uma aula muito bacana. A gente viu que o conto são histórias reais e pode ser também histórias fictícias. O que é isso? Histórias criadas da nossa imaginação, uma história folclórica. Então ela tem um sentido real, realmente aconteceu, e tem um sentido irreal, que é um sentido fictício, é criado da nossa imaginação. Quando eu digo cria uma história, essa história pode ser real, que realmente aconteceu com você, ou não, pura da sua mente, da sua cabeça, e vem aí da sua imaginação. Então, o conto, ele é uma história que tem características importantes. E a gente disse isso em sala de aula e vamos relembrar aqui agora. As características de um conto são, primeiro, personagem. A gente precisa saber quem são as pessoas envolvidas nessa contação de história. A gente tem o narrador, que é aquele responsável que está contando, narrando a história. Esse narrador pode ser o próprio personagem, tá? Ou ele pode ficar de fora apenas contando, explicando o que está acontecendo. Nós temos o ambiente, que é o local onde acontece toda a contação da história, todo o conto. Nós temos o conflito, o clímax e o desfecho. Lembra disso aí? Não lembra, minha gente? Meu Deus! A gente viu que o conflito é o tenso da história. Qual é o problema que vai acontecer dentro do conto? O clímax é aquela cena que você não pisca os olhos, tá certo? E, por fim, a gente tem aí o desfecho, que é o final feliz. Nem todo final pode ser feliz, tá? Pode ser uma tragédia, pode ser algo que não teve descoberta. Então, essas são as características de um conto. Daí, então, nós respondemos na sala de aula a página 21, tá? Nós respondemos na sala a página 16, a página 17, 18 e passei para casa a página 19. Então, veja se você fez essa atividade. Se não fez, aproveite para fazer. Se tiver dúvida, me procura no final do vídeo para a gente tirar as dúvidas, tá? Hoje a gente vai aprender um assunto chamado fábula. Fábula, repita aí comigo, fábula. Mas, professor Jonatas, o que seria uma fábula? Gente, é um momento tão bacana de uma história que a gente está lendo, que é algo que prende a nossa atenção. Por quê?
A fábula são histórias que são protagonizadas. Vê que palavra difícil. São histórias protagonizadas por animais. Os atores dos personagens que participam de uma fábula, tá? Não são pessoas, são animais. Só que tem um detalhe. Esses animais, eles têm características de um comportamento humano. Porque na fábula, onde os animais participam, eles falam, eles têm pensamentos. Bacana, né? Bem diferentes. Abra a sua página do livro na página 20. Aí você vai ter a definição do que é a fábula e algo no final da fábula que não pode faltar. Além da gente ter os animais, que são os protagonistas, tá? Com comportamento ou características de seres humanos, porque eles falam, eles pensam, eles têm sentimentos, tudo isso dentro da história da fábula. No final da fábula, no final de um texto, onde nós temos animais, nós temos a moral da história, ou a lição de moral, é a moral da história. E qual é o objetivo da moral da história? É trazer uma lição de vida, é trazer um aprendizado. O que é que eu aprendi com essa fábula? O que essa fábula quer me ensinar? Por exemplo, eu vou te mostrar uma imagem de uma fábula muito conhecida. Eu acho que você já leu, já assistiu. Dá uma olhadinha só nessa imagem agora que eu vou mostrar para vocês. E aí, lembraram que fábula é essa? É a cigarra e a formiga. Todo mundo conhece essa história, não é? A formiga trabalhava, tá? Para quando chegasse o inverno, ela tivesse comida, tivesse uma casa para morar, e a cigarra fazia o quê? Cantava, dormia, achava que a formiga estava sendo besta por estar trabalhando. Só que no final das contas chegou o inverno, chegou o sofrimento, e a formiguinha tinha comida, tinha alimentação, tinha casa, né? Tinha lá o aconchego, e a cigarra que só estava cantando, 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 não tinha comida, não tinha casa, não tinha nada. No final da história, ela procurou a formiga para pedir ajuda, tá certo? Então, a gente traz o quê? Uma mensagem de vida, tá certo? Traz aí uma moral da história. O que é que nós aprendemos com essa fábula? Quem são os dois personagens que têm característica humana? A formiga e a cigarra. Compreenderam? Então a fábula é um texto muito bacana e muito divertido que prende a nossa atenção. E no final traz um lindo aprendizado ou até um puxão de orelha, né? Traz algum ensinamento para a gente, ok? Então agora você vai abrir na página 21, tá? Ó, página 21 para a gente poder, para a gente entender mais ou menos aí como é que a gente vai responder essa questão. Tá? Na página 20 tem um texto chamado Lobo e o Cão. Tá? São os dois personagens que vai ter características humanas aí dentro dessa fábula. Você vai dar uma lida, tá? Uma lida, eu não vou ler para que o vídeo não fique muito grande, extenso. Você vai dar uma lida, tá? No final você vai observar que não tem a moral da história. Está faltando aí a lição de moral do texto. O que é que vai acontecer? Lá no primeiro quesito da página 21, a primeira pergunta é: escreva uma moral. Escreva uma lição de moral, tá? Que você aprendeu com a história do lobo e o cão. Tá? Você vai ler e vai dizer para mim, respondendo o primeiro quesito, o que foi que você aprendeu. Tá? Qual foi a lição de vida que você teve com a história do lobo e do cão, ok? Segundo quesito, está pedindo para você ordenar, organizar a fábula. Tem uma fábula aqui que tem 5 cenas, porém essas cenas se misturaram. O meio está no início, o final está no meio, está tudo misturado. Então você vai ler as frases, tá? E vai tentar ordenar.
qual é a primeira cena, a segunda cena, a terceira cena, a quarta cena e a quinta cena. E depois eu vou conferir se você acertou, tá ok? Você vai botar no quadrinho cena 1, cena 2, até chegar à cena 5, ok? No terceiro quesito diz assim, sobre o texto que você leu, na questão anterior, tá? Você vai dizer para mim quem são os personagens. Qual é a questão anterior? Vamos dar uma olhadinha? O texto anterior é exatamente o texto que você organizou a ordem no segundo quesito. Então você vai dizer para a gente quais são os personagens, tá? Que participaram da fábula. Na letra B, vocês vão dizer para mim quantos animais tem no texto, quantos animais, e se eles têm comportamento humano. Você vai dizer se tem 2, 3, 4, tá? Vai dizer para mim quem são, e você vai dizer se eles têm características ou não de seres humanos. E na letra C, você vai dizer qual é a lição de moral que teve na fábula do segundo quesito. E tem aí a resposta bem fácil, tá? E no quarto, gente, no quarto quesito e a última questão, vocês vão pensar em um ensinamento que você gostaria de transmitir para a pessoa. Agora mesmo a gente está dentro de casa por causa do vírus, por causa do coronavírus. Então você vai pensar, tá? Um ensinamento, uma mensagem boa que você gostaria de transmitir para alguém, tá? Aí diz assim, cria uma fábula em torno desse pensamento. Você vai criar uma história. Lembre que quando você cria uma história, os personagens são animais. E não esquecer de no final da história colocar o quê? A lição de moral foi o que você aprendeu com essa história, tá? O vídeo está terminando, mas eu vou ficar aqui online para tirar a sua dúvida, tá ok? E no próximo encontro, na próxima semana, vocês vão ter que ter lido, ó, este pará de dados. Vocês lembram dele? Que eu tinha passado em sala de aula? As Aventuras de Vini e sua turma. Vocês vão ler, ficarem afiados, porque na próxima semana a gente vai trabalhar a literatura infantil desse livro aqui. Tá bom, gente? Um beijão, fiquem em casa, se cuidem e até o próximo encontro, a próxima aula aqui no WhatsApp. Tchau, gente! Até lá!